Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Hoje a live número 2 falando sobre cromo, e hoje a gente vai falar sobre o oceano azul de oportunidades aí dentro do material cromado, dentro do cromo. Então sejam todos bem-vindos à nossa live número 2. Hoje, dia 10 de março. Um salve a toda a galera aí, sejam todos bem-vindos. Salve, salve, salve. Hoje mais uma vez no carro aqui. E domingo num outro lugar especial aí para atender vocês no The Chrome Day, com tudo bem especial. Um saludo a todos os hermanos, aos meus amigos brasileiros aí, um salve. Não é pijama, mano, tá de sacanagem. Um salve a toda a galera, sejam todos bem-vindos então para mais uma live, a nossa live número 2. PC Envelopamento botou aqui, eu perdi a primeira live. Fica tranquilo, a gente vai recapitular a primeira live rapidinho. Obviamente que eu não vou entrar em todos os detalhes, senão eu tomaria muito tempo de vocês. Mas estou aqui principalmente, né, para falar hoje sobre o oceano azul de oportunidades que é o material cromo. Por que a gente está usando essa expressão, né, do oceano azul? Porque se vocês imaginarem hoje, né, o oceano, qual deles vocês queiram imaginar, seja o Atlântico, vocês vão entender e imaginar e lembrar, né, que o oceano ele não foi totalmente desbravado, né, porque realmente ele é muito grande e falta tempo, falta pessoas, falta espaço para conseguir alcançar todo ele. E é assim que eu enxergo o cromo, né? Hoje o material cromo é assim que eu enxergo, como um oceano de oportunidades. Por isso a gente tem usado essa expressão, porque é um lugar que ainda não foi desbravado, que ainda não foi como é que se diz aí? Me foge às vezes a palavra. Minha cabeça anda confusa com a parada das línguas aqui. Fala um pouco de inglês, fala espanhol e fala português. Meu Deus do céu, cara. Enfim, vocês me entenderam, né? Ele ainda não foi explorado, não se tirou tudo que poderia ser tirado do oceano. E é assim que eu também enxergo o material cromo. Inclusive a gente tem alguns desafios, algumas coisas para conversar e falar com vocês. Mas hoje eu quero lembrar um pouco do que a gente viu na primeira live. Eu falei um pouco da minha história, falei um pouco sobre o material, a gente falou sobre as características do material, né? Então é isso, a questão toda lá da minha história e tudo mais. Vocês têm a live número 1 ficou gravada, tá? Aqui no meu Instagram, vocês podem assistir depois, enfim. Mas hoje eu quero só relembrar um pouco sobre a questão de característica do material. Então, falando sobre as oportunidades todas, né, que surgiram para mim, para minha história através do material cromo. Hoje a gente tem um convidado especial, daqui a pouco já vai entrar aqui comigo e vai falar um pouco sobre isso também, né, sobre essas oportunidades que surgiram na vida dele através desse material e o quão carente é não só o Brasil, mas o mundo. E é isso que eu quero falar com vocês, porque assim a gente percebeu que a maioria de vocês não só quer faturar 4 vezes mais, não quer só ganhar mais, mas também quer ser reconhecido. E aí, nesse ponto, eu enxergo que o material cromo é um caminho, cara, sensacional para que vocês tenham esse reconhecimento. Não só reconhecimento dos clientes, mas também o reconhecimento financeiro, o reconhecimento de outros profissionais, porque a gente sabe, o cara que aplica esse material, ele é reconhecido por outros, porque a gente sabe que não é um material simples, não é um material comum como qualquer outro material, mas com a técnica correta, com a dinâmica correta, ele acaba se tornando algo que se vê muito fácil, né? Acaba que a galera desenvolve isso de uma maneira muito fácil. Então, lembrando as características do material cromado, né? 90% dele, os que não são laminados, eles são a cola, e na cola vem o cromo.
correto? Lembram disso? Quem lembra disso, dá um salve aí, levanta a mãozinha, dá um rock and roll, alguma coisa assim para eu lembrar e saber a galera que estava comigo na primeira live. Então a gente falou que o cromo, o aspecto cromo, ele está justamente na cola. Por isso é um material que não aceita reposição. Quando a gente reposiciona o material, né, ficou alguma ruguinha, ficou uma bolinha, reposiciona o material, pum, vai lá e dá aquelas marcadinhas, aqueles pulinhos, né, e já fica marcado porque a cola sofreu dano. Então, a galera que está aí está lembrando disso. Então a gente lembra que o cromo está na cola. E depois dessa cola, que é cromada, ela vem com uma película superficial, que aí ela vai trazer a lembrança. Ou o amarelo, que traz aquele cromo ouro, ou o prata, que traz o cromo silver, que já está ali na pigmentação, ou o verde, que vai trazer o verde, o laranja, enfim, todas as outras cores, o rosa. São as películas em cima, uma película. E aí como que eu trouxe essa lembrança para vocês entenderem de uma maneira fácil lá na nossa primeira live? É simples, é só eu pegar um carro com material cromo, ali com cromo normal, que a gente faz o delete chrome, por exemplo, né? E se eu quiser fazer um black chrome, que seria um cromo negro, o que eu faço? Aplico uma película fumê em cima desse material cromado. O que eu tenho? Um aspecto cromo, porém um cromo escuro, um cromo negro. Então é assim que funciona os materiais cromados. A gente vai ter aquela cola, e a cola com o aspecto cromo, e a película em cima. Ah, Caleb, mas existem outros? Existem outros, sim. Os camaleões, aqueles holográficos têm outra estrutura. Como eu citei, por exemplo, ontem, né, no carro que a gente está fazendo aqui nos Estados Unidos, o Mustang GT. Opa! Não foi nada, não foi nada. Só caiu o meu suporte aqui, mas não foi nada. Vamos lá. Então, assim, dos materiais que eu citei ontem, né, do Shelby que a gente está fazendo aqui, ele é justamente assim. Ele tem uma estrutura que eu não posso falar a cor, né, porque eu falei para vocês, a gente está fazendo o carro de um youtuber aqui dos Estados Unidos, e eu não posso divulgar, porque ele ainda não lançou esse carro. No dia 12, tá? No dia 12, que é o The Chrome Day, eu vou anunciar para vocês o nome do youtuber, tá? Para vocês acompanharem lá, seguir ele também e tal. E vocês poderem assistir esse carro que foi feito aqui por mim e pelo James também, tá? Se ninguém se machucou, tá bom, né, mano? Então vamos lá. E aí o que acontece? Só recapitulando. Então ele tem uma cor, tá? Base. E aí ele vem com o cromo holográfico em cima, que é aquela película holográfica chrome, e uma laminação transparente em cima para ter mais durabilidade. Então é um material que fica bem mais grosso, ele já aceita mais calor, enfim, são características. Até ontem o James comentou algo, não sei se vocês recordam, que ele falou, quando eu estava falando sobre entender o material, né, contei lá toda a minha história e tal, e eu falei sobre compreender o material. E quando eu comecei a fazer esse carro, antes de ontem, o que eu fiz? Eu simplesmente cortei um pedacinho do material e eu fui dividir ele em partes para entender qual era a composição desse material. Então eu fui lá, cortei devagarinho, cortei de novo, eu dividi ele nas 3 camadas que ele tinha para entender como funcionava esse material, que característica ele tinha, para saber o que eu iria poder fazer. Se ele iria aceitar calor ou não, se ele ia aceitar soprador ou se ele ia aceitar vaporizador, se ele ia aceitar força braçal ou se ele não ia aceitar, como que esse material ia se comportar se eu esquentasse, se ele ia ter retração ou não ia ter retração. Enfim, tudo isso eu acabei entendendo quando eu desmontei o material. Então eu desmontei ele todo e disse, bom, tá aqui a característica do material, né? Então, assim, recapitulamos isso tudo da nossa primeira aula. Para quem não assistiu, fica comigo aqui na 2, não se preocupem. A gente tem a live número 1, depois lá aqui no Instagram vocês vão poder assistir. Vale a pena, eu conto bastante da minha história. Eu vou falar algumas coisas que vão linkar essa história do dia 8 hoje. Então para quem estava comigo na primeira aula, vai ser sensacional. Para quem não estava, não se preocupem, também não é algo absurdo. Depois vocês vão poder assistir e vão entender algumas coisas do que a gente vai falar hoje. E obviamente não percam dia 12, que é o The Chrome Day, é o dia do cromo. Vai estar sensacional, tá? É uma live melhor do que a outra, a gente vai conversar muito sobre isso. Então, assim, eu vou chamar agora um cara que é um cara muito especial para mim.
tem nos ajudado muito aqui nos Estados Unidos. É um cara que tem uma história incrível dentro do envelopamento, está morando nos Estados Unidos aqui há 8 anos. Eu vou deixar ele contar um pouco da história dele, tá? E ele vai, eu vou chamar ele agora, tá? Vocês vão saber quem é. Alguns que já conhecem vão entender quem é, né? Já vão saber quem é, enfim. Deixa só eu chamar ele aqui. Deixa eu achar ele. Sobre o cromo, sobre reconhecimento em cima do cromo, e a gente vai trocar essa ideia. Fala comigo, fião. Ah! Como é que tá o som, tá bom? Para mim tá legal. É que eu tô no carro e também tá no Bluetooth, entendeu? Não tem problema. Só... Ó o Vitinho aí. Agora vai. Não, tá indo, brother. Ele dá A uma galera tá travadinha ou falando que outra, tá mas isso não baixo. tem O problema. Manei falou que tá baixo. Como é que tá aí, galera? Tá de boa? Tá de boa? Tá, acho que tá rolando de boa aí. Vamos lá. Então, para quem não conhece, Pô, esse a galera tá falando que é tá o cortando aí. Jack. Tá falhando qual, Vamos ver galera? Tá aqui. falhando a minha transmissão ou a transmissão do Caleb? Eu aqui tô te ouvindo. Ó, Bom, pra Caleb, galera aí tá. pra mim você tá... Ó, tem horas que vai, tem horas que corta, como é que tá? Ó, tá cortando das duas. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos lá. Caleb tá mal, tá Bom, travando os dois, o mano tá falando. bom, eu vou te fazer uma pergunta aqui, porque pra mim aqui eu tô te vendo bem e tô ouvindo bem. Então eu vou falar um pouco e aí eu deixo tu responder, que aí não fica eu e tu falando, pra não ter esse problema de repente de falha um lado ou outro, tá? Então, Show. para quem não conhece, né, esse é o Jack, nosso brother aqui de Las Vegas, um mano que tem uma trajetória aí incrível dentro do envelopamento. Vou pedir para ele contar um pouquinho de como é que foi a chegada dele aqui em Las Vegas e tal, e o quanto o conhecer, né, e saber do material cromo te ajudou aqui, mano, né, o quanto isso fez o teu nome ser reconhecido aqui em Las Vegas, né? Toda a trajetória tra- ah, que tu andou por aqui, né? E como foi assim a Olha o James Marcão. aqui atrás, ó, Não, eu pegando tô as olhando o ferramentas. James e o Marcão já entrou na live. Agora a live ficou séria. Como fica séria Alguém com tem o que Ó, Marcão? trabalhar, né, pô? ó o James lá. Então, contar um pouco sobre isso, né, irmão? E falar assim o quanto o Cromo abriu as portas para ti. E algumas coisas assim que a gente conversou bastante sobre, que eu tenho falado, né, para a galera sobre a quantidade de aplicadores que tem hoje no mundo que aplicam esse material. Qual é a tua visão em relação a isso? E aí eu gostaria de te ouvir um pouco e dar essa oportunidade para a galera também de ouvir um pouco da tua história e do que tu pensa em relação a esse material. Desenrola aí para nós. Bom, né, mano? Eu, como você mesmo falou, pra quem não me conhece aí, né? A galera costuma me chamar de Jack, né? Eu tenho a W Jack Custom, né? Vim pra cá, vai fazer 8 anos, certo? Eu não mexo só com envelopamento, né? Que aqui eu me identifiquei mais assim com envelopamento, abriu mais o mercado de envelopamento para mim aqui, né? E quando eu cheguei aqui eu ficava um pouco de som automotivo, um pouco de performance, um pouco de envelopamento, acabou que o envelopamento foi me puxando cada vez mais para ficar só no envelopamento, né? E hoje eu tô só na parte de envelopamento.
Não tinha muita experiência, né, cara? Mas assim, procurei sempre conhecer, procurar aprender, né, o máximo possível e conquistando, né, cara, o espaço no mercado, né, mano? E mostrando os trabalhos e cada vez lutando por mais respeito no mercado americano. Quem tá aqui já há muito tempo sabe que não é fácil, né, cara? Os caras são muito competitivos, né, mano? E conseguir o respeito dos caras tem que mostrar mesmo muito trabalho, muita competência na área para conseguir ter o seu lugar no mercado, né? E assim, realmente, muita gente, assim, no começo, quando eu cheguei aqui, muita gente, quando chegava projeto, assim, de cromo, a galera já falava, putz, não sei fazer, não sei fazer, não gosto, né? Porque eles estão acostumados com os materiais casting cada dia mais fácil para aplicar, né? Então acabou que pelo fato de, tipo, né, meu, chegar com a faca nos dentes, meu, bora, o que vier, estamos indo para É, cima, né, é cara? nisso aí que eu vou me destacar. Exatamente. E aí encarei todos os projetos, né, cara, e consegui, graças a Deus aí, efetuá-los com êxito. Ó, tá parecendo militar, né, mano? Consegui fazer, né, cara, graças a Deus. E assim eu fui conquistando, né, cara? E chegou um ponto que, assim, hoje em dia o pessoal vê o projeto dentro das empresas, você que está aqui, você já sabe, né, cara? Eu não trabalho mais para uma empresa só, né? O pessoal costuma me contratar, várias empresas me contratam para fazer um projeto em específico. Lá mesmo onde vocês estão mexendo no Mustang, por exemplo, né? Quando eles não conseguem fazer um projeto, aí eles me procuram, né? E aí, automaticamente, eu sei que quando eles me procuram, porque eles não vão conseguir fazer aquele projeto, e o preço eu cobro 3, 4 vezes mais e não tem por onde correr, eles não conseguem fazer, né? Então, assim, essa situação de saber mexer com todos os materiais, de não correr, né, cara, da luta, né, meu, não falar, eu não consigo, né, ir para cima, acabou que consegui conquistar um destaque no mercado americano. E o cromo, com certeza, foi um divisor de águas, né, mano? Primeiro que eu fiz aqui foi uma BMW, uma M6. Tinha muito pouco conhecimento de cromo, mas, né, bora. Pra cima foi um material da Avery. Tava até comentando com você, né? E depois veio a Porsche do Rapper lá, né? Do Pretty Boy. Veio. Aí começou, né, cara? E vem. E cada hora com um projeto mais complexo, mais complexo. O último que eu fiz aí foi a Corvette, né? Uma Até com as entradas de entrada de porta, porta. tudo no cromo, os americanos caiu para trás quando viu que os caras não acreditou que dava para fazer, né? E tá aí o material sem, o carro ficou sem nenhuma marca, perfeito. Todo mundo que vê o carro desacredita, fala, meu, não, é impossível ter feito isso aqui. Não é impossível. Tá lá, né? E aí uma parada assim, né? Um comentário e uma pergunta em relação a isso, né, Jack? Tu falou agora que o cromo, sem dúvida, foi um divisor de águas para ti. Eu contei na primeira live que foi um divisor de águas para mim também, né? Eu depois vou falar um pouco mais sobre isso com a galera, assim, até para te deixar livre. Mas uma coisa muito louca é que assim a galera vê os projetos, né? E principalmente falando de Brasil, a gente tem uma cultura muito maluca, assim, né? Daquela coisa, eu fiz esse carro, eu fiz esse para-choque em uma peça só, eu fiz o não sei o que em uma peça só, aquela coisa até de certa maneira de inflar o ego, né? De poder dizer, eu fiz assim, eu aconteci e tal, e usei um material calandrado e fiz em uma peça só. E a gente que viaja muito, tu que está aqui nos Estados Unidos já há 8 anos, e quanto mais a gente entende e compreende dos materiais, né, a gente começa a entender que, cara, é inclusive burrice fazer as peças em uma peça só, né, a não ser algo que realmente tu entende que o material tem pode fazer isso Sim, tranquilamente. sim. E aí eu acredito que essa escola para nós, né, vindo lá, comunicação
em comum e tudo isso dentro do como essa leitura, né? Acabei falando sobre isso também na primeira live, falar essas, né? E, e o quanto Ô, Caleb, segura, essa segura um pouco, leitura pera. das peças, eu vi Segura um pouco. que deu uma Começou. travadinha aí. Isso, segura. Deixa O o quanto sinal voltar. essa leitura das peças ela altera a execução do. E aí tu falou sobre o Corvette que tu fez com as entradas de porta, e obviamente que não foram em uma. Deixa eu ver aqui que deu uma travada. Agora parece que tá voltando. Parece que tá voltando. Tá me Então, ouvindo cara, aí? eu tô ouvindo. A sua imagem tá um pouco ainda defasada, mas eu tô ouvindo. É assim, né? Que nem você estava falando a questão que você conversou com o James, de você olhar o material, você Que loucura. estudar. Tá travando demais aqui o Jack. Dá uma. Vamos dar só mais uma. Vamos dar mais uma tentada aqui, né, galera? A nossa. Tentar não perder aqui a nossa história. Segura aí. Vou tentar mais uma vez com o Jack aqui. E aí depois a gente continua. Continuem aí. Fechou? Então, Tá voltando ao que você estava o falando, não negócio aí. sei se você chegou a pegar o que eu tinha falado, né? Você tinha. Você acabou de comentar agora no começo aí que você fez começar em um Mustang, que você pegou o material, olhou o material, analisou ele para você ver os limites dele, né? Para depois você fazer a Não vai aplicação com rolar. mais. Galera, não vai rolar, tá? É, me desculpem, a gente não conseguiu terminar a nossa conversa com o Jack. Deixa eu ver aqui se a gente vai conseguir tentar mais uma aqui. Sim, o Jack é o jacaré de Guarulhos, ele mesmo. O Jack. Jack, Tá ouvir? deixa eu ver uma parada aqui. Eu vou tentar mudar de lugar, galera. Continuem comigo aí, por favor. Eu acho que é o seu. Eu acho que é o seu. Não estava agora. Vamos ver se eu consigo mudar de lugar. Eu cheguei. Pois mude de lugar. Vamos ter sucesso aqui. Continue. Galera, o meu Então, tá fluindo de minha boa? Tá fluindo de boa a minha transmissão ou tá cortando os dois? agora tá fluindo até para mim aqui, não sei qual é que é. Parece que era só o. Bom, Ah, deixa eu tentar a minha recapitular a ideia pergunta que eu para tava ti, falando. a minha pergunta para ti é com relação ali à leitura, né, do material, o quão importante é a leitura do material, falando inclusive, por exemplo, como tu falou do Corvette que tu fez, incluindo entradas de porta, como que foi, né, para tu desenrolar tudo isso? Obviamente que tu não fez em uma peça só, a gente sabe disso. E aí eu queria que tu desenrolasse um pouco sobre isso, para que a galera entenda um pouco sobre como é que funciona essa questão, principalmente da leitura das peças, tá? Da leitura dos materiais, e o quanto a velha escola te ajudou para tu conseguir realizar
essa missão. Vamos lá. Aí a Cara, gente é desenrola. assim, é como você mesmo tinha falado, que você, antes de você começar a fazer o Mustang, você primeiro foi lá, estudou o material, tentou, né, desmanchar ele em camadas para você ver quantas camadas ele é feito, né, para você ver, ó, eu consigo dar um pouco mais de tensão, ó, essa parte aqui, essa laminação aqui superior, ela não tem muita elasticidade. Então, eu costumo justamente fazer isso, especialmente quando é a primeira vez que eu vou trabalhar aquele material, né? Eu tento cortar ele chanfrado e eu tento desmanchar ele, né? Tentar separar a primeira laminação, tentar ver qual é que é a estrutura dele, para saber os limites do material, né, cara? Assim, às vezes, dependendo da peça, a gente consegue fazer ela numa peça só. Dependendo da situação, não compensa você correr o risco. Se você tem certas linhas que você consegue fazer emenda, né? Você fazer um overlayer, que a gente fala aqui nos Estados Unidos, não tem por que você arriscar. E aqui nos Estados Unidos, no mercado americano, não sei se você já percebeu, o pessoal não fica com muita, vamos falar, certas frescura que acaba virando um problema, né? Que tem, por exemplo, no Brasil, né? De que Sim, tipo, tudo tem que ser até numa porque, peça né, só. a gente tem batido muito no Brasil na tecla de que uma emenda bem feita é melhor do que a gente Exatamente. exagerar ou levar o material a um limite, o que vai te Isso. dar retrabalho, né? Então, Isso. assim, a ideia aqui e em todo lado que a gente fala sobre que a mudança ela começa na mentalidade, né? É justamente essa, é fazer o trabalho uma vez só e o cliente retornar na tua loja para fazer o segundo carro ou o próximo trampo. Exatamente. Não porque tu tem que ter retrabalho, né? Então, quando a Não. gente entende primeiramente isso, e óbvio, se vai desenvolvendo a leitura de superfícies, a compreensão de material, porra, não tem por que passar trabalho, né? É. Não faz sentido nenhum. No Corvette lá eu tentei fazer o mínimo de peças possíveis, por isso que não deu para ver assim nenhuma emenda nas entradas de porta, né? Mas assim, sabendo o limite do material, né? Aquele material é um material muito caro, ele tem uma estrutura muito boa, ele até aguenta uma certa elasticidade, né? E deu bom, né, cara? Ficou legal. Muitas vezes a pessoa vai querer fazer, eu só alerto assim, né? Cuidado, porque muitas vezes você vai querer abusar e falar, não, dá para ir. Aí o material vem vindo com uma cor legal, show de bola, show de bola. Quando chega na pontinha, ele perde a coloração. Aí Aham, você perdeu todo aquele trabalho daquela peça, porque lá na pontinha, e você podia ter feito, às vezes, naquele lugar, podia ser uma sobreposição, né? Então, exato. assim, essa parte, assim, mais técnica de estudar o material para dar esse próximo step, né, meu, na carreira de envelopamento, para você poder entrar para o cromo, você é muito importante essa questão de saber fazer, né, cara, sobreposições e entender o limite do material. Ele é um material muito caro, ele sempre é muito caro, como você comentou na outra live, né? É um material que ele exige uma mão de obra muito mais cara. Então, tudo é muito mais caro nesse processo do cromo, né? Você tem um custo mais caro e uma mão de obra muito mais cara, né? Então, assim, é muito importante procurar essa qualificação, procurar esse conhecimento antes de tentar arriscar, né, cara, aplicar o cromo. Infelizmente, na nossa época não tinha, né, cara, não tinha, você não tinha opção. Você tinha que Exato. arriscar. A gente perdeu muito dinheiro para poder aprender, né? Essa BMW mesmo foi a primeira que eu fiz, a gente trocou 3 vezes a porta. Você entendeu? Então você imagina. Se aqui já é caro, você imagina, tipo, no Brasil, quanto que não é a perda dessas 3 portas de material. Dependendo do que Sim, se o cara não souber aplicar e não souber cobrar, num vacilo desse, ele já tomou prejuízo no serviço inteiro. Ele já está pagando para trabalhar, né? total. Então, assim, Não, mesmo tendo um cromo calandrado, né, que a gente tem hoje uma base de valor, um terço aí, não chega a um terço, um quarto, um quarto mais ou menos, né, do valor do material cast,
para a maioria das marcas, né, é um prejuízo enorme, né, irmão? Porque, assim, para a gente que já está acostumado a trabalhar, tu faz a leitura, tem um entendimento de como é que é o material. Aqui, por exemplo, né, o carro que eu estou fazendo lá com o James, que é um carro bem complexo, material complexo, os caras estão abismados que a gente praticamente terminou o carro em 2 dias e meio de trabalho. Os Exato. caras estão assim, E é cara, um a trabalho que previsão é eles tiram sexta-feira. facilmente uma semana para fazer. Total, né? Só que, claro, quando tu tem a compreensão, por mais que te dê uma mão de obra, tu tem a compreensão e as coisas fluem, né, com uma naturalidade. E é o que eu até brinquei com a galera, né? No espanhol se diz muito, né, que se vê fácil. E é isso, assim, para quem tá olhando, se vê fácil. O cara olha e diz assim, cara, para mim acho que é fácil. E eu lembro de uma das lojas que eu fui fazer o cromo, e aí o dono da loja lá que tinha vendido o trampo, ele falou, não, eu te ajudo a fazer aí e tal. Eu disse, não, tranquilo. Pra mim, assim, se tu ajudar a tensionar o material aqui, tá ótimo. E aí eu terminei de tensionar uma peça, fiz a espatulagem, e ele atravessou o carro e foi fazer a outra porta, né? Pra ele era muito fácil, até porque o cara é aplicador, é um profissional. E aí começou, e daqui a pouco ele, Caleb, chega aí. E ar coçou na Hum. cabeça, né? Que foi, mano? Cara, aqui, ó, deu uma marquinha assim, aqui deu uma marquinha assada. Eu falei, ó, mano, aqui tu botou calor demais e aqui tu reposicionou o material. E ele, cara, como é que tu sabe até o que eu fiz de errado? Porque Eu disse, tem cara, porque o a material marca. ele conversa, né? Ele É, fala com a gente. E a exatamente. experiência, quer dizer, eu já cometi esses erros, por isso que eu sei o que acontece, né? Eu sei Exatamente. justamente o que está acontecendo com o material e o porquê. Isso vem com o tempo. E aí, Jack, uma parada louca, assim, né? Isso, eu realmente, a gente não conversou sobre isso, né? E a minha pergunta para ti é assim, tu acredita, assim, que o Cromo abriu portas para ti aqui em Las Vegas? Depois Nossa, que tu fez abriu. a tua trajetória, assim, e tu já trabalhava com outras coisas, enfim, mas tu acha que o Cromo abriu portas para ti? Com certeza. Muita porta, cara. Muita porta. Muita porta. Porque se o cara olha, por exemplo, o cara olha meu Instagram, ele vê um trabalho, por exemplo, daquele Corvette ali, ele fala, meu amigo, se o cara faz isso aqui com cromo, com qualquer material, ele brinca, né? E é Perfeito. por isso, é por essas coisas que, assim, eu consigo mexer no nível de carro que eu mexo, atender o nível de cliente que eu atendo, né? Cobrar o preço que eu cobro, que você tá aqui, você tá vendo, sabe que eu não cobro o mesmo preço que os outros, eu cobro muito mais caro. E aí, por quê? Porque o pessoal fala assim, não, meu, o cara tem autoridade, olha o trampo. Ó, o cara mexe com todos os materiais, né? E nesse mundo de envelopamento, cara, no mundo inteiro, não adianta, o cromo vai ser ali, né, meu, pico do Everest, não tem ideia. A gente falou sobre isso, dei uma palhinha ontem, né? Entrou agora até o Vini da Plus Art, que para mim é um dos Vini! O poucos Vini do Brasil, lembra da BMW? né? Eu estava falando aqui que nós somos pouquíssimos no Brasil, o Vini é um desses caras, né? A Plus Art é referência também no cromo no Brasil. E para quem não conhece também, depois dá uma olhada lá no Insta da Plus Art, como a galera é referência e tem autoridade para falar sobre isso. Agora, uma coisa muito louca é que o cromo, na verdade, hoje, eu acredito que dentro de todas as linhas do envelopamento, né, que a gente tem aí o envelopamento convencional, vinil normal, a gente tem PPF e tem cromo, né? Digamos que são 3 linhas, aí 4 linhas com a comunicação, com o comercial. Eu acho que hoje é a linha mais bem paga, é justamente o cromo, né? O PPF ele tem uma margem de lucro também muito boa, também tem alto rendimento, mas o cromo ele tem mais rendimento do que o PPF. E o Sim. mais louco é que o que tu me diria, Jack, hoje? Quantos aplicadores tu acha que tem assim no mundo? Vamos falar do que tu conhece, obviamente, né? Eu também não conheço o mundo inteiro, mas do que tu conhece, assim, que tu poderia, sei lá, falar que tem de aplicadores que manjam realmente do material cromo no mundo. Cara, assim, vamos dizer aí que eu acredito que em torno de 1% dos instaladores do mundo inteiro manja brincar com o cromo. Você entendeu?
E a gente, hoje, o negócio é sem limites. Você mesmo viu lá na Reflection, a gente imprime em cima de cromo, faz diferentes laminações. Então, assim, e aí cada vez a brincadeira vai ficando mais cara, né? Porque você imagina, se você perde uma peça daquilo ali, você perdeu a impressão, perdeu a laminação, perdeu o cromo, né? Então, assim, e como tá subindo o nível cada vez mais, assim, eu acredito que no mundo inteiro, acho que 1% dos instaladores, o cara bate no peito e fala, pode deixar comigo que eu desenrolo. Boa. Então, Isso é assim, interessante. no mundo inteiro, no mundo inteiro. Porque assim, ó, hoje se tu, como eu brinco, né, às vezes se tu chutar uma moita no mundo, sai um cara que aplica vinil. Sim, Se tu chutar umas três, sai cara que faz PPF. Agora, procura moita, mano, pra tu achar o cara que aplica cromo. mas é. E é por isso que eu tava falando pra galera aqui. Pra mim, hoje, o cromo é um oceano azul de oportunidades, tá ligado? É um lugar onde tem muito lugar, né? Falando assim, é um lugar onde tem muito lugar que não foi explorado Sim, e que pode ser explorado e que as oportunidades estão ali, literalmente esperando alguém que esteja pronto sim, para ela, né? Assim como eu comentei lá na primeira live, que o meu primeiro trabalho veio fruto de ter comprado um mostruário, né? Se eu não tivesse um mostruário para mostrar para o sim, cara o trabalho, eu jamais venderia um carro no cromo. E, e depois que isso aconteceu, as oportunidades foram surgindo, os carros foram aparecendo e o reconhecimento ele vem automático, a grana, enfim, a recompensa do nosso trabalho, mas é tudo aquela questão de dar o primeiro passo, né? De comprar o sim. barquinho e dizer assim, cara, eu vou desbravar, vamos ver o que eu vou achar aqui e sair à procura. E então eu acho que isso é muito importante. Essa questão que tu falou de porcentagem, né? De 1%, cara, é uma doideira, mano. Tu imaginar hoje 1% dos aplicadores do mundo dominarem um material que é É, autoadesivo? vamos dizer assim, tem mais que aplica, certo? Mas cheio de marca, Não, é o que eu falei, entendeu? O assim, ó, cara por não exemplo, sabe aplicar, entendeu? hoje no Brasil, tá? Da galera que eu conheço, eu poderia colocar 5 nomes só no papel. 5 nomes eu poderia Perfeito, falar sem marca de brasileiros sobreposição. que aplicam, de brasileiros que aplicam o material sem marca. Não, nem eu estou contando contigo aqui, eu não estou falando só de Brasil. De brasileiros hoje, para mim são só 5 pessoas que têm condições de aplicar um carro inteiro e dizer assim, cara, como a gente brinca às vezes, né? O trabalho para envelopador ver, pode olhar aí que se o cara é envelopador, ele sabe que o trampo está muito bem executado. Fora isso, tem muitos aventureiros, né? Tem galera que Sim, compra, importa, que compra de importadores e tal, tenta aplicar, mas é aquela coisa. Aí o cara manda mensagem para mim, diz, olha, eu tô aplicando, mas ficou mancha, sim, ficou marca, enfim, aquela coisa sim. por não entender como que isso funciona. Mas para mim hoje no Brasil aí são 5 pessoas. Então E é é um assim, bem diferente do que tem de gente que aplica PPF, do que tem de gente que aplica vinil, né? sim. Outra coisa, o material cromo, né? Ele, vamos falar assim, vai. Por exemplo, um Rolls Royce, certo? O Rolls Royce é o símbolo do luxo, da ostentação, da riqueza. Você vai olhar quais são os destaques do carro. Você vai ver a grade, a estátua, não sei o que, é tudo cromado. Então você vê como o cromo ele tem esse impacto de ostentação, né, cara? Então assim, primeiro que o cliente que vai vir procurar para fazer um serviço cromo, ele já está querendo já está querendo ostentar alguma coisa, né? Perfeito. Então assim, já por aí você vai ter uma oportunidade de cobrar bem. A pessoa tem que entender que já que ela quer ostentar, ostentar é ostentar. Não existe ostentar sem gastar, né? Então Isso aí. assim, é um material que você tem oportunidade de trabalhar por muito dinheiro, né, cara? Então, muita gente às vezes se arrisca, né, cara? Que nem você mesmo disse, que a Mari chegou. Você mesmo disse
que o pessoal liga, fala, ah, meu, marcou, tal, pá. Colocar, deve ter muito mais pessoas. Eu acho que todo envelopador, você fala assim, ó, Tó, coloca aí. Ele vai colocar. Só que o trampo não vai ficar certo, né, meu? Que a gente falou, vai ter marca de mudança de cor nos cantos, vai ter marca de sobreposição do material, muitas vezes lugar que tem que fazer em peças, o cara vai tentar fazer uma peça só, ele não vai conseguir, ou vai fazer a sobreposição na ordem errada, sabe? Então assim, ele não domina aquilo ali. Que eu falei, que domina, vamos falar aí, cara, 1% mesmo, sabe? São poucos. Aqui nos Estados Unidos mesmo, tem muito trabalho de cromo que você olha assim e você fala, meu Deus do céu, cara, como que o cara fez isso? Ou seja, o cara não tem noção. Em E pouco não tempo tem. aqui eu já vi muita coisa na rua E eu que assim, praticamente nunca vi curso de cromo. Você sim. entendeu? Eu nunca vi curso de cromo. Agora, você que tá fazendo esse esquema com o seu curso, eu acredito que você é o primeiro, cara. Porque eu acho Bom, que já a galera já não arrisca. eu quero aproveitar então, ó, isso eu ia fazer só mais tarde, mas eu quero aproveitar para a galera que tem um outro telefone, que tem um notebook por perto, eu desafio vocês a fazer o seguinte, entra no Google e digita aí, curso de Chrome, e eu quero que vocês encontrem no mundo um instrutor que esteja mostrando, alguém que realmente domine e que esteja mostrando como fazer envelopamento com Chrome. Depois, faz essa pesquisa aí, dá um Google e vê se existe algum curso de Chrome Eu hoje já vi no muito mundial. workshop, sabe? Tipo, a marca vai lá para mostrar o produto, aí faz aquele negocinho e tal, mas fala assim, ó, mano, isso aqui é um curso de cromo? Não. Assim, entendeu? Eu vejo muito Então, workshop, mas é eu workshop. já fiz, eu já fiz cursos fora do Brasil, eu já fiz certificações, inclusive com marcas que produzem o material cromo, e não tem nada assim diretamente voltado para o cromo. Tu Às vezes o pergunta cara dá cromo, só uma sobre visãozinha cromo, por cima, e, assim. e aí a galera foge. E aí entra uma parada muito louca, né, Jack? Para eu poder te liberar, irmão. Tu falou ali uma questão que a galera fala que não gosta de fazer, né? E eu tenho um conceito sobre isso, né? Uma opinião formada, que é o seguinte, eu falo por experiência própria. Existiam algumas peças de carros que eu não gostava de fazer. Toda vez que chegava na minha loja, então eu fugia de retrovisores, eu fugia de para-choques, eu fugia de aerofólios. E por que eu não gostava de fazer essas peças? Porque o adesivo me dominava, né? Eu não conseguia dominar ele, eu não entendia como é que o material funcionava. Então, quando chegava o carro para fazer, o cara fazia um teto black piano, o cara dizia, quem sabe a gente faz os retrovisores. Eu olhava, dizia, cara, não, acho que vai ficar estranho. Ao invés de ganhar grana com a parada, eu perdi o dinheiro para eu não fazer, porque eu tinha medo de o material retornar. Né? E aí quando tu fala, por exemplo, do cromo, né, que vários aplicadores experientes fogem do cromo, por que não gosta de fazer cromo? Cara, porque não domina. Porque aquilo que tu domina, tu tem prazer de fazer. Inclusive aquilo que ninguém domina, né? Eu lembro que eu tinha muita dificuldade, como eu falei, muita dificuldade com retrovisor. E eu lembro que assim comecei a ver detalhes, comentários e tudo, depoimentos de outros envelopadores dizendo, cara, retrovisor é uma droga, retrovisor é uma droga. Eu falei, sabe de uma coisa, velho? Eu sempre gostei de chamar atenção mesmo, né? Eu falei assim, cara, sabe de uma coisa? Eu vou aprender a fazer retrovisor. Eu vou aprender a fazer retrovisor só para chegar nos lugares e dizer assim, eu vou fazer um retrovisor. Para eu chegar na minha loja, não, eu faço retrovisor para ti aqui, pum, 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 e fazer. E aí eu me dediquei a entender como se fazia o retrovisor. É a matemática do bagulho, né, cara? E entendi como é, sabe? E hoje eu domino o material. Não importa o carro, né? Não importa o material, eu sei como fazer um retrovisor e tal, e eu vou desenrolar. Então hoje, para mim, se tu me disser, brother, tem que fazer o retrovisor aqui. Ok, pode. Tem uns que dá mais mão de obra, outros dá menos mão de obra, mas não é algo que me dá trabalho, né? Que me dá tristeza de fazer. E é a mesma coisa o cromo, né? O cromo, dependendo do tipo de material, tu começa o trabalho e diz, cara, esse material aqui não tem a mesma característica por exemplo, falando agora do que eu estou fazendo, não tem a mesma característica da Z4 que eu acabei de fazer.
Não é a mesma característica. Mas é Completamente aquela coisa. diferente. Essa, dá uma lida no material, dá uma compreendida e daqui a pouco, Bom, pum, a coisa está fluindo é, com naturalidade. Né? Então, isso é muito louco, né? Isso é muito legal. Então é isso, irmão. É só que tu, para te liberar, eu sei que tu tem muito trabalho ainda, mas para tu dar uma consideração final aí para a galera, depois eu continuo com eles, bom, mano. em relação a tua trajetória, o reconhecimento aos clientes, ao Chrome, enfim, o que tu queira falar, fica à vontade aí, a gente já te libera. Bom, galera, é assim, que nem o Caleb mesmo comentou aí, né? Que a galera corre, a galera não gosta, né? Muita gente não gosta. Por quê? Porque é difícil, certo? É difícil mesmo. Mesmo para gente que já domina o material, é a aplicação mais complicada. Você precisa se concentrar, né? Só que no mais difícil é onde está o dinheiro, entendeu? E sempre na sua vida, as mudanças, assim, principalmente essa parte financeira, né, cara? Essa parte profissional, é no difícil que você vai se destacar. Não tem ideia. Porque fácil todo mundo faz. Você entendeu? Então, assim, não é à toa que eu consigo pegar os trabalhos que eu pego hoje, porque eu foquei naquele difícil. Eu falei, cara, é ali que ninguém quer fazer, então eu vou ali, que é ali que vai estar o dinheiro, né? E entendeu? Então, assim, vai para cima, né, cara? Não corre da cruz. Vai para cima. Aproveita a oportunidade aí. O Caleb vai estar passando toda essa parte do conhecimento dele no esquema do Cromo, né, mano? Eu tenho oportunidade de ter essa troca, então, se não estaria fazendo o curso, né, cara? Até mesmo porque eu nunca fiz, porque primeiro que na nossa época não. Então tá aí uma oportunidade show para vocês que tem o curso agora, né? Outra coisa, você vai evitar de perder dinheiro, muito dinheiro, com os erros que vocês vão cometer tentando aplicar esse material por conta própria. E é muito dinheiro. Se aqui já é muito, imagina aí, né? Então, assim, pra cima, galera, pra cima. Quem quiser, quem nunca viu aí meus trabalhos aí, entra lá no meu Instagram lá, vai procurar lá para baixo, desce lá, vocês vão achar o Corvette, que foi o último cromo que eu fiz, eu acho, né? Saiu na página, a maior página de Você até dividiu a publicação. dividir. Com quem foi? Com você? Não lembro quem Comigo, foi. É. E o carro saiu na maior página de car builders dos Estados Unidos, né, cara? De customização de carro, mostra carro todo mundo. Essa página tem um programa dentro do SEMA Show, né, cara? Pra você ver, quando os caras viram o bagulho comentado de porta, os caras falaram, meu, colocou lá. Então é o quê? Focar e vencer as dificuldades, né? Nunca desistir e falar, não, eu não consigo fazer isso. Você não consegue ainda. Se você se esforçar ali, daqui a pouco você consegue. A mudança está em você. O processo de fazer aquele trabalho é o mesmo. É o mesmo para mim, é o mesmo para o Caleb e vai ser o mesmo para você. A mudança vai acontecer dentro de você e aquilo vai se tornar uma coisa fácil para vocês. Então, vai para cima, cara. É isso aí. Beleza? Eu vou lá, irmão. tenho que devolver essa brincadeira aqui e luta. Obrigado pelo carinho aí, pelas palavras e espero que realmente a galera vá lá, já começa a acompanhar o teu trabalho e que as tuas palavras sirvam de incentivo aí para muita gente. Eu sei que tu é inspiração para muita gente hoje e que sirva para inspiração de mais gente ainda. Fechou? Valeu, mano. É nóis. Valeu, irmão. Vamos que vamos. Vai com Deus. Beleza. Fui. Bom, galera, falei então com o Jack, como um dos manos falou aqui, o Jaca de Guarulhos, né? Deixa eu só liberar uma parada aqui. Fechou? Todo mundo ouvindo bem aí? Só dá um salve para mim aí. Vamos lá. Continuando, tá, galera? A gente falou aí com o Jack,
E o Jack contou um pouco, né, da história dele, a chegada aqui nos Estados Unidos, o quanto esse material abriu as portas para ele aqui, né, o quanto isso foi importante. Falamos um pouco sobre a questão técnica, né, de leitura, tudo que eu falei com vocês ontem, tudo que a gente conversou na live de ontem. E uma coisa muito louca, né, galera? Uma coisa, assim, fora da curva, que eu não tenho muito esse... Não tenho o hábito, né, de falar, de compartilhar com vocês, mas a gente tem falado nos últimos meses, porque realmente a gente entende que isso altera o resultado, altera a realidade, né? E é a questão da grana, mano. É a questão de grana. Né? O Jack mesmo falou, a grana tá no que não é fácil, a grana tá onde não tá todo mundo, e é por isso que a gente falou que o cromo é justamente um material, um lugar onde não tem tantos aplicadores assim, né? E como isso, que hoje é difícil, que hoje aos olhos da galera, ou às mãos de quem já trabalhou, o quanto isso é complicado, o quanto isso é complexo, se torna fácil quando a gente tem acesso a essa informação, tá? Então eu quero falar de novo para vocês, tá? Não se esqueçam disso, anotem aí para entrar depois, deem uma olhada no Google, tá? Dá uma olhada no Google, vê se vocês vão encontrar algum curso de Chrome, tá? Porque realmente é uma oportunidade única para vocês. É uma oportunidade que a gente está fazendo de compartilhar mais sobre esse material, a live de dia 8, a live de hoje, e o The Chrome Day, que vai ser uma live fora da caixa, assim, fora da curva, no domingo. É justamente isso, é começar a trabalhar essa mudança, no que a gente fala do mindset, né, da questão do que comanda, da mentalidade. Quando a gente começar a entender isso, todo jogo muda. É literalmente o game change, né, a mudança do jogo. Por quê? Porque assim, de repente tu vai estar aí no Brasil, a gente vai estar no Brasil, vai estar pensando assim, cara, aqui é complicado. Né? O cara que quer fazer o material cromo, o cara não tem grana, ou tal. O Jack acabou de falar o que simboliza, o que significa o material cromo. E aí, assim, eu trouxe para vocês algumas possibilidades, algumas opções que vocês têm, que de repente não estourou aqui, não veio na cabeça. E assim, eu posso dizer para vocês que é um pouquinho desse oceano que a gente tem falado, do oceano das oportunidades. Então imaginem assim, ó, a gente pode trabalhar hoje com carros comerciais. Como assim carro comercial? É isso aí, carro comercial. Não se esqueçam que eu não comecei fazendo, ao contrário do Jack que estava nos Estados Unidos, eu não comecei fazendo uma BMW, um Mustang, uma Ferrari, eu não comecei fazendo isso. Lembram? Eu falei na primeira live para vocês, eu comecei fazendo um Ford Ka. E como que isso aconteceu? Primeiro por uma decisão, que foi comprar o mostruário do material. E segundo por ter a coragem tanto de oferecer quanto de fazer. Hoje, como o Jack acabou de falar para vocês, hoje a gente vai ter e tem a possibilidade de ter um curso falando sobre isso, entregando ponto a ponto, passo a passo, como fazer, qual a ordem de fazer, como fazer a leitura, como fazer as sobreposições, tudo isso de uma maneira literalmente mastigada. Mas a gente não tinha isso, então a gente precisou perder muito material, como eu comentei aqui, né, do carro que eu fui fazer na loja de um amigo, e que quando ele aplicou eu sabia exatamente o que tinha acontecido. Por que eu sabia o que tinha acontecido? Porque eu já passei por isso, eu já cometi esses erros, né? Então assim, o que vocês precisam entender é que o que de repente vocês estão passando hoje, a dificuldade que vocês estão passando hoje, eu também já vivi. E isso não há problema em relação a isso, né? Não há problema em cometer erros, em ter dificuldades. Agora, tudo é um princípio, tudo é uma decisão. E aí uma coisa muito louca. A gente não precisa comprar uma bobina de material. Pode começar a trabalhar com comercial, com personalizações. Até comentei, mostrei para vocês aqui a minha Jeep, né? Quando a gente fez ela parcial, metade cromo, metade preto fosco, com detalhes e tal. Usar criatividade, usar inteligência. E é um carro que se pode cobrar muita grana. Muita grana. Eu falei lá da Jeep, né? A gente tranquilamente é um carro de 15 mil reais. Tranquilamente. Um envelopamento de 15 mil reais, com preto fosco e parcial material cromo.
Outra possibilidade, por exemplo, as grandes cidades do Brasil, todas têm, por exemplo, aquelas limousines, carros de festa que se aluga para levar para casamento, para trazer de casamento, formatura e coisa. É uma possibilidade. O cara faz um investimento para ter um carro fora da curva, para ter um carro, como o Jack comentou aqui, um carro ostentação, para ele poder chegar lá, fazer um diferente, alugar o carro para fotos, para tudo. É um outro nicho que se pode trabalhar. Carros esportivos, o cara já tem um carro diferente e ele quer um carro totalmente personalizado. Lembrando que o cromo não é só o cromo ouro. A gente está falando do cromo silver, que é o cromo, né? O prata, como a gente fala. Os cromos com cores verde, azul, rosa, laranja, roxo, tantas outras cores que tem. Então é literalmente um oceano de possibilidades e de oportunidades que a gente tem e que a gente deve explorar. Então, tudo isso, por exemplo, a Z4 que eu fiz lá do Savoy, eu fiz a X2 e a Z4 para eles, é de um consultório de odontologia. Hoje eles trabalham também com a questão de lentes dentais, aqui ó, lentes dentais, as paradas lá, facial e tal. Esse eu não fiz, eu sou, assim, é de natureza, tá? Mamãe. Mas tudo isso, e eles fizeram carros cromos. Não é um carro cromo para um cara que quer andar no final de semana e tal, que também pode acontecer, mas é um carro comercial, com a logo, Savoy, odontologia e tal. E qual é a missão deles? Porque o ouro, porque passa luxo, passa confiança. O ouro é aquela coisa, a moeda que não tem variação, né? Ou se tem variação, a variação é baixa. Então o cara que tem ouro guardado, ele vai ter dinheiro sempre, sabe? Então tudo isso tá ali. E aí o que eles fazem? Chega o cliente lá no consultório, ele diz, olha, a senhora vai fazer uma cirurgia, sei lá, um implante. Eles levam em casa. A senhora quer ir de um carro conversível ou quer ir num carro fechadinho? Não, eu quero ir. Então ele vai com a X2. O meu sonho é andar num carro conversível. Então ele vai com a Z4. Né? Então olha só, olha como é literalmente um oceano de oportunidades e de opções que a gente pode trabalhar e que vocês podem também oferecer para os clientes. De repente vocês têm um cliente diferenciado que pode abraçar uma ideia como essa. E como é que vocês vão vender isso? Oferecendo. Não há outra maneira, sabe? Precisa mostrar, precisa falar sobre esse material. Mas para falar sobre esse material, para mostrar esse material, a gente tem que ter conhecimento para poder aplicar. E aí tudo é uma escada. Tudo é uma escada. A transformação, obviamente, que não é da noite para o dia, mas ela parte de uma decisão. E isso vocês viram, eu falei para vocês aí na live passada, justamente muito do que aconteceu. A partir do momento que eu fui para o Paraguai, que eu saí do Brasil, né, daqui a pouco para a galera que é do Paraná, que é de perto ali, de Cidade do Leste e tal, não é grande coisa ir para o Paraguai. Mas eu venho de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, 200 mil habitantes, extremo sul do Brasil. Se vocês quiserem entender onde é Rio Grande, é só pegar o mapa do Brasil e ir lá embaixo. A galera fala do Iapoque ao Chuí, só que a última cidadezinha do mapa ali, ó, é Rio Grande. Aí de Rio Grande tu vai para a esquerda, olhando o mapa, tu vai chegar no Chuí. Entendeu? Então, assim, para mim, sair de uma cidade do interior de 200 mil habitantes e fazer um trabalho fora do Brasil, a primeira vez justamente num Mustang GT, um trabalho cromo, foi algo fora da caixa, foi algo que eu sonhava. Mas, como eu falei, começou com uma decisão lá atrás, de comprar um mostruário, e eu estou aqui, parece que estou fazendo propaganda da TechWrap, né? Mas comprar um mostruário da TechWrap e fazer o primeiro carro no cromo. Então, o primeiro carro que eu fiz no cromo, foi TechWrap, foi calandrado, né? E, cara, as coisas foram acontecendo. Acabei fazendo um Mustang, um dos Mustangs, agora eu estou com 3 Mustangs cromos no currículo. Né? Um dos Mustangs foi com material calandrado, o outro foi com material cast, e agora de novo material calandrado. Então as coisas vão acontecendo e não é da noite para o dia. Não é uma transformação assim, simplesmente decidi, apertei um botão, ou eu pago X e a coisa mudou. Mas é uma decisão dessa mudança, do mindset, né? Da questão de mentalidade e começar a trabalhar em prol do teu projeto, começar a trabalhar em cima daquilo que realmente vai e pode te trazer transformação. Tá? Então, assim,
Falamos sobre personalizações, sobre carros parciais, né, poder trabalhar a parcialidade do cromo. Lembrando, né, que tudo isso cabe a vocês oferecer. É muito difícil que um cliente vá, como aconteceu comigo, por exemplo, de um cliente telefonar e dizer, olha, eu quero fazer um carro de tal cor no cromo, aqui no Paraguai. Né? Então, assim, é trabalho, galera. É se preparar e mostrar esse trabalho, ter essa confiança de executar e a coisa realmente se torna fácil. Ela acaba, com a técnica correta, com o caminho correto, acaba que é algo natural, que flui naturalmente, tá? Então, assim, não quero me estender muito com vocês, porque eu sei que aí já é 11 horas da noite. Falamos hoje, né, um pouco da história do Jack. O Jack contou um pouco da história dele, o quanto o cromo foi a mudança de chave para ele aqui nos Estados Unidos, o quanto isso mudou a realidade de trabalho dele. Outra frase muito louca que o Jack falou foi que aonde está a grana é onde não tem muita gente que faça. Onde não tem muita gente fazendo é onde realmente está a grana. Então, assim, aquela história. Eu preciso sobreviver. Mano, eu vou fazer Uber. Porque tem muita gente fazendo, mas eu consigo fazer uma grana igual. E beleza, nada contra. Mas tá ali, eu posso fazer. Agora, se eu quero ganhar a grana, eu tenho que fazer algo que não é qualquer um que pode fazer. Ou que não é qualquer um que faça. Com respeito total às pessoas, né? Não falando que quem faz Uber é um qualquer um, não é isso. Mas eu, por exemplo, posso pegar o carro aqui, me cadastro e eu vou fazer Uber. Mas fazer um cromo não é qualquer pessoa que pode fazer. O meu pai, ele usa uma frase que não fique estranho, né, para a galera, mas assim, ele diz o seguinte, que um varredor, que o cara que varre lá o chão, que limpa e tal, ele não pode ser um presidente. Ele não tem como ser, nesse sentido, diretamente. Ele não pode ser o cara que define todas as ações. Mas o cara que define todas as ações, ele pode varrer. Ele pode pegar uma vassoura e varrer, tranquilamente. Não vai mudar a autoridade dele. Então, falando sobre isso, olha que loucura. Aquilo que todo mundo faz, ou que qualquer, entre aspas, pessoa pode fazer, eles vão pagar o que dá para pagar. Porque tu vai chegar ali e vai executar, e qualquer pessoa pode executar. Agora, aquilo que poucas pessoas podem fazer, é ali que está a parada. É aí que está o que eu estou compartilhando com vocês, de poder multiplicar, poder multiplicar, fazer crescer o faturamento de vocês em até 4 vezes, 5 vezes, por que não 10 vezes? Isso vai depender do trabalho e de quanto vocês vão poder e vão desenrolar com os clientes, mas é exatamente sobre isso. São oportunidades, oportunidade barra preparo. É o que eu falei para vocês lá no início. Se eu não tivesse o mostruário, eu não tinha vendido. Teve a oportunidade. Eu tive coragem de oferecer, de mostrar a oportunidade para o meu cliente. A partir da oportunidade, eu precisava ter algo que comprovasse a oportunidade. Era o mostruário. Eu mostrei. O cliente gostou, aprovou o orçamento, próximo nível, executar o trabalho. E a partir dali, a execução dos trabalhos, ela vai melhorando cada vez mais. E aí entra não só o reconhecimento financeiro, mas também o reconhecimento de outros, né? Não só de outros profissionais, mas também de vários clientes, tá bom? O Thiago botou aqui, boa noite. Ainda não estou 100% no envelopamento, fico com receio do cromo. Não tenha receio, tá? Não esquece que são pouquíssimas pessoas que dominam essa arte hoje no Brasil. Então, o que tu precisa entender é que quem entrar primeiro nesse oceano de oportunidades, quem entrar primeiro, quem começar primeiro a fazer, a oferecer, a ter conhecimento, mais rápido vai ter o domínio e mais rápido vai ter o reconhecimento. É só vocês imaginarem assim, ó, imaginar há 10 anos atrás, tá? 10 anos atrás. Quem é que estava lá participando do Campeonato Brasileiro de Envelopamento? Falando de 2013. Os caras que participavam do envelopamento em 2013, em 2014, que eram mais um, entre aspas, mais um competidor, hoje, 10 anos depois, 90% deles é instrutor,
tem a sua loja, tem prosperidade financeira em cima desse trabalho. Mas foi algo que foi plantado lá atrás. Há 10 anos atrás, Edu Chardozin, Dimas Brasil, Vini e Rafa da Plus Art, eu e tantos outros estavam lá competindo, como, entre aspas, como meros competidores. Hoje a gente tem todo... Ronilson, aqui, ó, Ronilson está aqui. Ronilson estava lá, 2014, 2015. E hoje essa galera toda está voando no envelopamento. Está voando. Sabe, quando começou a onda do PPF, quem é que estava lá? O John, o Gui. Quem são hoje os caras que dominam o PPF no Brasil? O John, o Gui. Então são os caras que... Tu acha que eles dominavam esse material há 10 anos atrás? Óbvio que não. Óbvio que não. Então a oportunidade está aqui. O que eu quero falar para vocês, e estou compartilhando isso, tá? Para muitos loucura, por eu ser um dos poucos que domina essa arte, por ser uma autoridade nesse negócio, para alguns é loucura. Mas para mim, cara, é uma oportunidade, assim como para vocês também é uma oportunidade. Uma oportunidade incrível de arrancar na frente e imaginar daqui a 5, 10 anos vocês também como referência dentro desse material. Referência como cromo. Referência como alguém que realmente teve ali o game change, a mudança de chave, a mudança de vida. Por quê? Porque não ficou pensando, compro ou não compro esse mostruário? Tá ligado? Ah, eu vou ouvir o conselho, não vou comprar. Tá ligado? Eu não tô falando que vocês têm que comprar mostruário. Isso é uma parábola em relação ao que eu falei para vocês da primeira live. É tomar a decisão, ter em mãos a decisão de fazer parte ou não fazer parte desse projeto, fazer ou não fazer parte de algo que pode realmente mudar o jogo do negócio de vocês. Tá? E é com isso, com esse pensamento, que eu quero me despedir de vocês e lembrar, não percam, dia 12, domingo, The Chrome Day, às 22 horas, horário de Brasília. A gente vai falar mais sobre o cromo e eu vou te apresentar uma oportunidade incrível e única para realmente ser um desses desbravadores, desse oceano azul de oportunidades que é o material cromo. Tá bom? Então, eu quero agora, como de praxe a gente faz, liberar para vocês aqui a caixinha de perguntas, que é esse balãozinho com interrogação aqui embaixo, e eu vou responder hoje. Eu respondi 3 na última, eu vou responder 5 perguntas hoje, tá? Então, manda a tua melhor pergunta, eu vou escolher as 5 melhores perguntas e vou responder ao vivo agora para vocês. Então, manda aqui, não perde a oportunidade, manda aqui no balãozinho com interrogação, que eu vou tirar um tempinho no final aqui para responder 5 perguntas. Então, vamos lá, que já está chegando aqui as perguntas. Clica no balãozinho com interrogação, faz a tua pergunta, que a gente vai desenrolar um pouquinho aqui. Eu vou responder essas dúvidas para vocês e a gente vai se ver no domingo, no dia 12. Vamos botar aqui, ó. Boa noite, irmão. É possível fazer cromo em motos por conta das complexidades das peças? Totalmente possível, tá? O cromo é um material que a gente trabalha muito com inteligência, tá? Leitura das peças, entendimento de técnicas como a triangulação, a espatulagem. Tudo isso faz toda a diferença na hora de executar um serviço, tá? Como eu falei, entender a característica do material e entender, cara, eu posso botar o calor aqui com soprador, ou eu tenho que trabalhar com vaporizador, eu tenho que trabalhar aqui com uma espátula maleável, com uma espátula rígida. Tudo isso vai interferir, mas é extremamente possível fazer motos com material cromo, sim, tá? O Paulo Henrique botou aqui, ó, precisa de calor antes da aplicação? Depende, tá? Por exemplo, aqui nos Estados Unidos a gente está hoje temperatura... O que está aqui? 15 graus, James? 15 graus, tá? Hoje. Tá 8 graus abaixo do ideal para a gente trabalhar com vinil, né? Que é sempre entre 23 e 26 graus. O lugar onde a gente trabalha, ele tem uma caixa grande. Aqui eu não vou conseguir mostrar para vocês. Deixa eu fazer isso aqui mais ou menos. Uma caixa de uns 80 centímetros, 80 por 80, com fogo dentro. E
um ventilador que manda ar quente para o lugar. Então a gente direciona para onde está o carro e a temperatura próxima do carro, dos 16, 15, 16, ele sobe para 20, 22 graus, tá? Mas é um aquecimento que, bom, para muita gente no Brasil isso nem cabe, né? Porque a galera, sei lá, do centro do Brasil para cima nem tem frio. Para a gente lá no extremo sul isso seria uma mão na roda, melhor do que o ar-condicionado, inclusive. E aí depende. Eu estou fazendo, por exemplo, estou usando a luz infravermelha e eu estou pré-esquentando o material antes de tirar ele do liner. Tá? Mas aí é uma característica do material que eu estou trabalhando. Alguns outros materiais não vão aceitar esse tipo de calor ou de temperatura. Tá? Deixa eu jogar aqui motos de novo. Fala sobre a legalização dos órgãos responsáveis, exemplo Detran. Bom, no Brasil, tá, eu já fiz alguns carros cromados e todos eles foram aprovados pelo Detran. A única cor que realmente é um problema é o prata-prata, é o cromo prata, o cromo silver. Tá? Essa cor ela pode ser reprovada pelo Detran. Por quê? Pelo alto índice de reflexo. Então, pode ser considerado um espelho, um espelhado, algo assim, e não ser aprovado. Tá? Então, se vocês forem vender um cromo silver, o ideal é que vocês passem com fotos do carro, foto do projeto, em um Detran mais próximo e peçam conselho, ou olha, vou fazer um carro assim, eu quero saber que cor ele vai ficar, sobre a legalização e tal, porque a cor dele vai ser silver, vai ser prata. Então, inclusive tenho informações que a partir de 2023 no Brasil, a cor dos carros que são prata não vai constar mais como prata, porque o prata nada mais é do que um cinza com pigmentação metálica. Então a cor do carro vai ser cinza. Porém, desculpa, porém não é algo concreto, tá? Isso já aconteceu com o carro do meu pai, por exemplo, nós envelopamos de prata e saiu no documento como cinza. Mas, enfim, pode ser que tenha alguma variação entre o Detran do Rio Grande do Sul e o do Nordeste, o de São Paulo, enfim. Então é sempre importante. Todos os cromos com cor são legalizáveis ou são legalizados no Brasil, sem problema nenhum. Vamos lá aqui. O Ronilson perguntou algo aqui que já vai ir junto com o do All Together Science, tá? Que a pergunta foi aqui, ó. Qual o melhor cromo para trabalhar, falando de material calandrado, feito em Taiwan ou chinês? E o All Together Science botou aqui, ó, cromado deixa marcas de cola ou linhas, e qual buffer você gosta mais? Eu vou aproveitar e vou responder as duas aqui em uma só, que é o seguinte, as groove lines, né, as marcas de cola, elas são causadas por reposicionamento de material ou por excesso de temperatura, excesso de calor, tá? Então tem a maneira correta para evitar esse tipo de linhas, tá? Em relação ao buffer, cara, para mim, buffer é o Banana Buffers. Inclusive agora eu ganhei alguns no México, de um brother lá que está em fase de testes. Eu gostei bastante, é bem macio, mas ele não é tão bom em relação às marcas de espatulagem quanto o Banana Buffers, né? O Bananas eu uso ele com cera, eu gosto de trabalhar com ele sempre molhado. E a gente está fazendo o carro aqui sem problema nenhum. Às vezes dá uma ou outra marquinha em cima do cromo, mas como em cima da laminação, na verdade, né? Como ele está laminado, a gente esquenta ele de novo e essas marcas de espátula acabam sumindo. Porém, as groove lines, as marcas de cola, elas não saem, tá, galera? Isso é bem importante. Em relação aos calandrados que o Ronilson perguntou, Taiwan ou China, eu vou ser sincero, cara, eu prefiro os chineses, tá? Eu prefiro os chineses. O frontal é o mesmo, né? O que vai mudar ali é a questão da cola. E de todos os que eu já fiz aqui, eu prefiro os chineses. O que acontece com alguns chineses é que o processo de qualidade, de controle de qualidade, não é tão bom quanto o de Taiwan. Então, alguns, assim, daqui a pouco tu pega da mesma marca
e ele dá um BOzinho diferente, tá ligado? Tipo, na hora de remover, ele pode deixar a cola, pode soltar a laminação da parte da cola. Tem alguns cuidados assim, né, que são bem importantes. Por exemplo, fazer uma peça e quando vai fazer a segunda peça, que a gente sempre passa, né, o material um por cima do outro, tem uma técnica específica para esse material não colar no outro, porque dependendo da marca, na hora de remover esse material aqui, ele deixa toda a cola, então fica todo aquele prata em cima da laminação da cor do cromo que vocês fizeram, enfim. Mas assim, entendendo dessa característica e de como esse material funciona, a gente não tem problema nenhum, tá? Acho que eu respondi a 5. Mas eu vi uma aqui que foi bem interessante, que é o seguinte: o Rafa botou aqui: eu envelopei um carro e a tonalidade do adesivo ficou diferente. Pode ter sido a posição do adesivo? Sim. Todos os materiais cromados são unilaterais, ou seja, se a bobina está sendo aplicada assim, ela precisa ser aplicada assim em todo o veículo. Tu não pode fazer as portas assim e por um aproveitamento fazer o paralama assim. O paralama vai ficar com outra cor em relação às outras peças do carro, tá? Então, todos os materiais cromados são unilaterais, ou seja, um lado só de aplicação do início até o fim. Inclusive, virar de cabeça para baixo não pode, tá bom? Galera, fechou, tá? Como eu falei para vocês, deixo vocês com a frase de hoje. A frase de ontem foi... quem lembra aqui da frase de ontem? Coloca para mim aqui. Da frase de ontem não, desculpa, da frase do dia 8. Então, cada live a gente vai ter uma frase. Eu não tinha pensado nisso, mas agora, já que já tem assado o segundo dia, quem lembra aqui, deixa nos comentários qual foi a frase que marcou a nossa live do dia 8. Qual foi a frase? Vamos ver se alguém lembra aí. Vou dar um tempinho para vocês escrever, porque às vezes dá um delay aqui, vocês escrevem e demora um pouquinho para chegar. Qual foi a frase especial da nossa live do dia 8? Alguém lembra? Vamos ver se vai surgir uma aí ou não vai surgir. Aí eu falo. Isso mesmo, a frase foi da minha esposa. Foi a frase que a Fran, minha esposa, falou no dia que eu não havia comprado ainda as passagens para ir para o Campeonato Mundial na Alemanha. E ela me falou: por que tu não comprou as passagens ainda? E eu falei: amor, por uma questão de grana, correto? E aí o que foi que a Fran me falou? Eu vou falar então aqui, vamos lá. Experiências e conhecimento ninguém te tira. Tá? Essa foi a frase da live do dia 8. Experiências e conhecimento ninguém tira. É isso aí. Experiências e conhecimentos ninguém tira. Ninguém vai conseguir roubar de mim o que eu tenho de conhecimento e o que eu tenho de experiência. Ninguém. Alguém pode roubar o meu telefone, pode levar o meu carro, pode levar qualquer coisa material, pode ser levado. Porém, conhecimento e as experiências que a gente vive, isso ninguém vai tirar. E a frase de hoje, que é a frase que eu quero deixar com vocês, depois dessa... de tirar as dúvidas, depois de conversar um pouco sobre, principalmente sobre esse grande oceano, que é o que a gente está chamando, né, o oceano azul de oportunidades dentro do cromo, e que cabe somente a mim, cabe a ti tomar essa decisão de querer viver isso, de querer viver o diferente. A frase de hoje vai ser a frase do Jack, que é o quê? Aonde ninguém quer fazer, aonde está a dificuldade, é onde está a grana. Então, em momentos difíceis, surgem pessoas fortes, correto? Em momentos de dificuldade, a gente se torna mais forte. Em momentos de mudança, de transformação, são os momentos mais difíceis, mais duros para a gente, emocionalmente falando ou financeiramente falando, são os momentos mais complicados, mais complexos. Esses momentos são os momentos onde surgem as grandes oportunidades. Então, falando do nosso trabalho, aonde está a maior dificuldade, onde ninguém faz, é onde está a grana. Então, deixo com vocês a frase de hoje para encerrar a nossa live e quero te convidar a estar comigo e convidar outras pessoas
a estar lá domingo, dia 12, no The Chrome Day, para realmente a gente viver esse diferente, esse inusitado e esse lugar onde realmente está a recompensa, onde a gente vai poder aumentar o nosso faturamento 4 vezes ou até mais e ser reconhecido pelo trabalho que a gente faz. Não só um reconhecimento de um cliente, de um amigo, mas um reconhecimento financeiro e aquele reconhecimento que nos alegra, sabe? Aquele do ego. Cara, são poucos caras que fazem e eu tô aqui dentro. Beleza? Então, grande abraço para vocês. Eu espero vocês dia 12, domingo, às 22 horas, no The Chrome Day. Não percam essa grande oportunidade. Valeu, grande beijo, boa noite. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.